Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 21 de agosto, quarta-feira. Vamos ler aqui juntos Mateus 9,17. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, os odres rebentarão. O vinho derramará e os odres se estragarão. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e assim ambos ficam conservados. Palavras de Jesus, quando discípulos de João ainda estava preso e os discípulos estavam, às vezes, né, melhor dizendo, vinham ver a Jesus, ficavam ali pajeando João, porque quando Jesus começa o seu ministério, o ministério de João vai declinando, porque o seu papel, aquilo que a sua missão, né, já tinha sido cumprida, preparar o caminho do Senhor. Depois ele foi executado por outros motivos, e mas os discípulos de João de vez em quando vinham falar com Jesus, questionar uma coisa ou outra. Nesta ocasião, eles trazem a seguinte questão: por que nós jejuamos? A gente sabe a respeito de João Batista que ele tinha alguns costumes que a gente chama de costumes dos essênios. E o próprio batismo, segundo a história, o batismo nas águas, já era uma prática, uma iniciação com águas, já era uma prática dos essênios. Ué, então João trouxe uma religião? Não, não, a gente não pode dizer isso, porque não só Jesus foi batizado, ou seja, validou, né, legitimou, assinou embaixo o batismo de João, como também mandou que os discípulos fossem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, não é uma questão. Mas as práticas dos essênios, além do batismo que eu citei aqui, eram práticas de jejum. E João Batista, ele existe como alguém com até uma dieta alimentar diferenciada, né? Mel, gafanhoto e por aí vai. Ele é esse discípulo, esse profeta que tem essa prática, e os seus discípulos também jejuavam. Outra prática de jejum em Israel é por parte dos fariseus. A lei de Moisés falava apenas do dia da expiação, que era um dia de jejum. Só que aquela prosa que os irmãos conhecem, eles foram acrescentando uma série de coisas. Entre elas, o número de jejuns. Chegou ao ponto de um fariseu jejuar 2 vezes por semana. E o próprio Jesus cita isso quando ele fala do publicano e do fariseu, quando subiram para o templo e tal. Mas Jesus também denunciou de como eles demonstravam estar jejuando. Portanto, era um exibicionismo, uma manifestação, portanto, carnal. Não era para Deus, mas era para se mostrar aos homens, e Jesus foi firme para dizer que isso não é espiritual, que isso não era válido, mas o mais importante, nos ensinou que a gente não deveria seguir esse exemplo. Mas o jejum existe, a questão existe, e os discípulos de João queriam saber, né? Por isso que eles falam, nós e os fariseus muitas vezes. E aí eles observaram que os discípulos de Jesus não jejuavam. E Jesus respondeu numa resposta que tem a ver com ocasião de casamento. Porque quando a festa, e era a festa de mais de, que as nossas festas de 4, 5 horas, né? Nos dias de hoje. Mas as festas de casamentos, elas duravam um pouco mais nessa época.
E nestes dias, eu não sei precisamente quantos, mas nesses dias de festa de casamento, quem quer que seja, era dispensado da obrigação de jejuar, principalmente se fosse o que a gente chama hoje de padrinho de casamento, né? O amigo do noivo, né, o paraninfo, aquele que estava lá organizando, recebendo pessoas e preocupado com o movimento, a dinâmica e os cuidados deste casamento, estava dispensado do jejum. Então Jesus usa isso e diz: olha, os amigos do noivo ficam de luto enquanto o noivo ainda está com eles. Ou seja, vai jejuar. Jesus quis falar de uma aparente contradição, né? Uma coisa ilógica. O camarada está fazendo companhia para o noivo lá, é paraninfo, é amigo do noivo. É uma ocasião festiva. Vai estar de luto, em outras palavras, vai estar jejuando, né? Aí ele disse, olha, dias virão, e aqui os intérpretes entendem que Jesus está falando do futuro, não o futuro nós aqui, mas o futuro deles. Logo depois da ascensão, Jesus falou que os seus discípulos, os apóstolos, os primeiros, né, os originais, iam jejuar, né? Mas com certeza sabemos que eles o fizeram, né? Por devoção a Deus, por culto a Deus, por crescimento espiritual, por outras razões e não para exibicionismo, como eram os fariseus, ou por aquela questão dos essênios, como eram os discípulos de João, né? Mas por uma outra modalidade, um outro jeito de entender jejum, de praticar jejum, né? E de viver a vida cristã, né? Na aonde essas questões de dedicação são questões íntimas e não são públicas para aparecer. Então, Jesus fala disso e logo diz: ninguém coloca remendo novo em roupa velha, porque o remendo força o tecido da roupa e o rasgo aumenta. Então, um tecido novo é mais resistente, um tecido velho já está laceado e tal. E no uso, um força o outro, porque as texturas, as tramas, elas estão diferentes. Então, Jesus falou: ninguém faz isso. E aí Jesus diz: ninguém põe vinho novo em odre velho, né? Por quê? O vinho novo, e aqui todo mundo sabe, ele tem aquela coisa ebuliente da fermentação. Então, a fermentação, se for colocada no odre velho, o odre é feito de pele de bicho, de cabra, e a fermentação de um vinho novo em um odre velho, usado, já desgastado, rompe. E aí força, porque ele está borbulhando, ia forçar o odre, ia furar o odre, o vinho ia derramar, ia perder o vinho, ia perder o odre também. Jesus falou: ninguém faz isso porque dá ruim, porque não dá certo esse negócio. Mas antes pega o vinho novo, que tem naquele período de fermentação, coloca também no odre novo que é resistente. Então um segura a onda do outro. Então o que Jesus está dizendo? Que os discípulos de Jesus estão numa outra dimensão, uma outra maneira de viver espiritualidade. Não é mais no odre velho dos essênios, no odre velho dos fariseus, como também não seria no odre de Moisés, da lei, do legalismo farisaico, nada, nada. Por quê? Porque o Evangelho tem a sua própria dinâmica, o seu próprio jeito de ser, e ele não se desenvolve na formatação que seja outra. Mas o Evangelho, ele só funciona na sua formatação, que é a graça de Deus. O Evangelho só combina, não se rompe, não se perde, não invalida, né? Se ele for no odre da graça de Deus. E
E aí ele funciona. E aí fica a lição para nós de não tentarmos colocar o Evangelho ou fazer leitura do Evangelho a partir de um outro lugar, de dar um passinho para a esquerda e tentar compreender o Evangelho, para a esquerda ou para a direita, né? E tentar compreender o Evangelho a partir de uma outra visão, né? Eu quero ler o Evangelho e, e ser politicamente correto e tentar enxergar nas Escrituras o politicamente correto. A ótica não, a ética humana. Então vou querer ver o Evangelho e encaixá-lo dentro de uma ética humana contemporânea, né? Do clivo humano, da decisão humana, do jeito de ser da sociedade moderna, né? Eu não posso pegar o Evangelho e colocá-lo em nenhuma caixa de religião. Então, e aí piorou, se a leitura é segundo o Evangelho segundo Allan Kardec, o Evangelho segundo fulano de tal, piorou. Antes, pelo contrário, né? É ler Allan Kardec segundo o Evangelho. Ler a vida, a psicologia, seja lá o que for, segundo o Evangelho. De maneira que o vinho novo só pode ser encaixado na graça de Deus, porque não há uma outra maneira de vincular o Evangelho a não ser na graça de Deus. Que ninguém cometa o erro de, assim como um tecido novo é forçado e arrebentado num tecido velho, assim como um vinho novo arrebenta com um odre velho, que a gente não force ninguém, sob pretexto nenhum, é, é, forçar, forçar a dar fruto, forçar, né? Ensinar é uma coisa. Ensinar os discípulos a obedecer a Jesus é uma coisa. Forçar num catequismo bruto, né? Num discipulado violento. Forçar a natureza da pessoa. Porque transformação, vida nova, né? É obra de Deus. A gente às vezes quer fazer o papel do Espírito Santo e ninguém tem essa competência, né? Então, transformação e uma série uma série não, tudo mais, né? 100% é obra do Espírito de Deus. A gente só coloca o Evangelho dentro do odre da graça e aí ninguém vai ser forçado a nada. Esse é um aspecto, uma maneira também de ler essa porção das Escrituras. Não vamos forçar pessoas a nada. Deixa com Deus. Deus é competente. Deixa com o Espírito Santo. O Espírito Santo é capaz. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Jesus nos dá uma lição tão importante para a gente não querer misturar o Evangelho, nem ler o Evangelho, nem arrastar o Evangelho para lugar nenhum, mas deixar ele no odre da graça de Deus, porque um dá suporte para o outro. São novos mecanismos, são novas dinâmicas. É só na graça de Deus que a fermentação do Evangelho, a dinâmica do Evangelho, o pipocar, digamos assim, né? As bolhas do Evangelho estouram, mas são sustentadas. Fora disso, vai dar ruim. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai eterno, graças te damos por misericórdia e graça que nos alcançou. Obrigado, Deus, por tua palavra. Nos ensina, Senhor, a ter uma relação com o Evangelho segundo as palavras de Jesus. Abençoa os meus irmãos, Pai, dando a tua graça aos missionários, Ana Paula, Emily, José Wilson, Santina, Silas, a Lourdes, a Célia e tantos outros missionários, ó Senhor, que carecem da tua bênção, da tua misericórdia. Manifesta, portanto, a tua bênção na vida de meus irmãos. Eu oro, Pai, por todos nós, no nome de Jesus.
Amém.